Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à primeira aula do Acelerador para a Cefaz Rio. Aqui a gente vai trabalhar o verdadeiro estudo reverso para a Cefaz do Rio de Janeiro. E quem estiver chegando, pode vindo aí. Eu preparei uma breve explanação aqui, que eu não gosto muito de apresentação, negócio muito formal, então a gente vai na resenha, só na manha, trocando ideia, e a gente vai apresentar o verdadeiro estudo reverso para a Cefaz Rio na prática, lá na 14.133, beleza? Então vamos na manha aqui. Então a semana de implementação é do dia 23, que começa hoje, até o dia 28. Hoje a gente vai mostrar no final da aula como vocês vão usar o mapa do reverso. E a gente já liberou alguns sprints lá para vocês, inclusive vou ter alguma aulinha lá também. Dia 24, a gente vai falar sobre TEC avançado, mas esse não vai ser ao vivo, vai ser gravado. Dia 25, aula de banco de dados, para vocês entenderem como que é a pegada da aula dedicada, eu vou explicar o que é isso. Dia 26, gravado também com o Dielson, alta performance. E dia 27, a gente vai começar nossas inéditas para a legislação do ICMS do Rio. Então, lá o TEC, para quem não conhece o TEC concurso, eu já vou apresentar para vocês, porque toda a nossa metodologia é baseada no TEC. Atualmente, para mim, é a melhor plataforma que tem. Então, esse aqui é o TEC. Ah, eu não tenho acesso. Quem tiver no acelerador vai ter direito ao TEC ilimitado, não vai precisar pagar o TEC. Então, quando você vem aqui, ó, inéditas, e você joga, por exemplo, legislação tributária dos estados, legislação tributária do Rio de Janeiro. Você tem 520 questões encontradas. Engraçado que o TEC tinha colocado lá 800 e tantas. Pode ser que eles tenham colocado com a Lei Candil, vou só confirmar. Mas, independente disso, faremos essas 520 questões, ida e volta, vai e vem. Vamos fazer muitas vezes essas 520 para a gente gabaritar, cara. Meu objetivo ou é gabaritar ou chegar perto de gabaritar a prova da Cefaz do Rio no que tange a legislação tributária. Porque vai ser um conteúdo ali que vai ser um grande diferencial. Então, a galera que fez o ISS Rio achou que estava tranquilo a parte de legislação tributária, chegou na prova e muita gente não foi tão bem. E o que é não ir tão bem? É você não gabaritar ou quase gabaritar. Vocês estão entendendo isso? Porque a parte de legislação tributária, a galera vai para sacramentar. E com as inéditas, e aqui a gente vai trabalhar muito bem isso, a gente vai conseguir chegar nesse patamar. Belezinha? Então, continuando a breve explanação, que eu não gosto de explanação, não gosto de aula, não gosto de nada disso, eu gosto de tocar o barco rápido. E aí, dia 28, a gente vai lançar nosso simulado inicial. Esse simuladinho aí, não quero fazer, não sei o quê. Cara, não precisa fazer, mas a gente vai acompanhar teu desenvolvimento ao longo do acelerador. Então vai ter um simulado inicial, um simulado no meio e um simulado no final. Então, se você estiver fazendo esse simulado, para a gente vai ser interessante porque a gente vai conseguir ver uma curva de aprendizagem. Beleza? E o lançamento dia 29 de setembro, domingo que vem, 10 horas da manhã. Esse lançamento, infelizmente, como vocês estão vendo aqui, não dá para botar muita gente, não dá para entupir de gente. Então, as vagas, infelizmente, são limitadas. A gente está preparando a parte financeira para vocês, para ficar bem adequada, para não ter problema, para conseguir pagar do jeito que for. A gente está trabalhando nisso para ficar bem legal essa proposta financeira, que eu sei que todo mundo quer saber. Quanto que é? A gente vai trabalhar a proposta financeira bem bonitinha para vocês. Belezinha? E as reuniões começam, na verdade, reuniões individuais. Porque entrou na mentoria, você tem direito àquelas reuniões individuais para a gente ver. A gente tem uma mentora, né, que é a Raíssa, ela vai trabalhar com vocês. E aí do dia 30 ao dia 4. E dia 9, início das aulas. Início das aulas e eu tenho o cronogramazinho aqui. Aí depois vocês dão uma olhadinha, se quiser reclamar, ou já previamente já falar, pô, dá para acrescentar isso aqui? A gente desenrola, cara. Não tem estresse aqui. A gente, queria botar um assunto que não tem aí. Vamos ver se vale a pena. Não tem problema nenhum. Agora, vocês podem ver aqui, a quantidade de ICMS que eu coloquei é surreal. Ó, das 30 aulas eu tenho 2 de Lei Candir, tem o ICMS do Rio, ICMS do Rio, ICMS do Rio, IPVA, ITCD, NFE, FD, PAT do Rio. Galera, botei muita coisa mesmo. E como eu elaborei esse cronograma. E aí que vem, que a gente começa a falar sobre uma coisinha, que eu posso até acelerar. Libertação, não é isso agora não. Indústria falida, olha, que coisa... Não é nada disso também não. Tração também não. Hierarquia. Como que eu elaborei esse cronograma para a Cefaz do Rio de Janeiro? Com base na hierarquia. Hierarquia de onde? Do TEC. Com base na hierarquia do TEC. E aqui, nossos alunos
Tem vários alunos aqui, eles podem... a gente pode trocar ideia no final, liberar para vocês perguntarem para a galera que está aqui, como se dá para aprender o estudo reverso, se dá tempo, se é melhor do que outras formas de estudo. E aí, falando especificamente de hierarquia, deixa eu sair disso aqui, as inéditas, vocês já viram como que a gente vai trabalhar inédita. Acabou que eu não mostrei, né? Eu mostrei, mas não criei um caderno. Deixa eu só criar um caderno rapidinho, só para vocês terem noção do que são as inéditas. São questões inéditas para a legislação tributária do Estado do Rio de Janeiro, feitas pelo TEC. Só quem tem o TEC avançado consegue ter acesso a isso aqui. E aí quem tiver no acelerador vai ter acesso ao TEC avançado. Sabemos disso já. E aqui, ó, essas são as inéditas. 520, imagina. A gente indo e voltando. E aí eu indico que vocês marquem como favorita algumas questões. Independente de você acertar ou errar. Eu gosto muito desse conceito de favorita. Por quê? Porque às vezes você acertou a questão no chute. Às vezes você acertou a questão sem querer. Ou o contrário, você errou a questão sem querer também. Um não, você não viu direito. Então eu gosto muito mais do filtro de marcar como favorita. Eu marco aqui. Eu crio um caderno, por exemplo, criar inéditas. Você faz RJ. E aí você pode, inclusive, botar dentro de um caderno. Já vou mostrar para vocês. Ó, gostei dessa também. E aí você vai fazendo e gostando. Gostei dessa e por aí por diante. Vamos dizer, das 520, você marcou como favorita 150. Ou melhor, 200. De 520 questões, você marcou 200 como favorita. Você não vai mais fazer essas 520 de novo. Você vai ficar só batendo nas favoritas. Por quê? Porque às vezes é uma questão muito mais tranquila. Muito de boa, entendeu? E aí não tem motivo de você ficar batendo nas 520 todo o tempo inteiro. Vai perder muito tempo. E aí você já acelera o processo batendo só nas questões favoritas aqui. Belezinha? E aí a gente pode fazer isso com todas as disciplinas. Todas. Ao invés de você pegar esse filtro de 520, você vai modelando o filtro. Tinha 520, agora tem 300. Você marcou como favorito 300. Na próxima passada, você já passou tanto das 300 que só tem 200. Vai chegar um momento assim que, cara, você já fez tanto essas 200 que só 100 são favoritos para você. E aí vai reduzindo o negócio. Até chegar um momento que, pô, eu tô com aquelas 50 a mais. Eu não posso ir para a prova sem dar a última olhada nessas 50 últimas inéditas aqui. E faz reiterado. E é uma coisa que meus alunos sabem, e eu gosto muito, na véspera da prova, a gente estuda. Eu sei que tem uma galera que sempre fala assim, de véspera de prova não se estuda, tem que ir pro cinema, eu respeito. A única coisa que eu indico se tiver jogo do Flamengo, a gente tem que assistir. Ou jogo do teu time. De resto, a gente, não faz, só estuda, mano. De resto, a gente só estuda. E aí tem muita coisa pra ver. E eu sempre brinco com a galera que eu ganho muita questão na véspera. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de questão que a gente ganha na véspera da prova, cara. Muita questão. No Uber, a quantidade de questão que a galera que estuda de maneira reversa ganha no Uber. É bizarro. Entre as provas, na hora do almoço, cara, leva um pãozinho, algum trenzinho. Você não vai almoçar. Aqui na Cefaz do Maranhão, a prova foi de manhã e de tarde. Eu peguei um táxi e fui numa churrascaria, cara. Fui na churrascaria. Acabou que foi legal, pô. Eu gosto de churrascaria, foi bom pra mim. Mas, cara, não indico que você faça isso. Leva um pãozinho, come rápido e vai estudar. Estudar o quê? As inéditas. Estudar o teu resumo no OneNote. A gente vai explicar tudo detalhadamente como você vai fazer esse resumo no OneNote para acelerar o processo. Então, aquele período entre provas, você ganha muita questão, tá? Muita! Confie em mim nesse negócio. Beleza? Tenta ficar mais recluso ali. Vai encontrar gente, vai de grupão fazer prova. Cara, se for um grupo ali tranquilo, beleza. Agora, se for gente só pra te encher a paciência, ficar conversando sobre a prova da manhã, cara, foge disso. Vamos focar em ganhar questão o tempo inteiro. Belezinha? Falei, mas não falei do principal, que é a atração. Desculpa, que é a hierarquia, e eu ia mostrar pra vocês como eu... É porque os assuntos vão entrando, eu vou falando mesmo, não tem esse papo. E aí eu vou mostrar pra vocês como eu monto uma coisa chamada hierarquia. Eu tenho aqui pronto já a hierarquia do CESP. Eu tenho pronto aqui já. Deixa eu ver se eu acho. CESP Fisco, pronto. Eu gosto de clicar em índice. Eu botei, olha como que eu criei esse filtro aqui. Para o CESP, quem não sabe, olá, tudo bem? O CESP foi escolhido para fazer a prova da Cefaz do Rio de Janeiro, prova de auditor fiscal. Então, é disso que eu estou falando. Por isso que eu estou trabalhando com o CESP. Eu escolhi
A área do concurso fiscal, na hora de montar meu filtro, quem estiver dentro do acelerador vai explicar detalhadamente como faz os filtros. A gente tem um código reverso, tem um curso de tech lá dentro, do básico ao avançado, então vocês vão estar tranquilos com isso. Então eu peguei de 2020 até 2024, coloquei o CESP e coloquei a área fiscal. Não fiz mais nada. E vamos embora, e vamos ver o que acontece. Claro que eu tirei algumas coisas específicas, como, por exemplo, geografia, cartografia, que caiu alguma área fiscal específica. Então eu dei só uma limpada. Mas aí surgiu isso daqui. E aí eu boto relevância. Você pode botar de várias maneiras. Vou explicar esses filtros do TEC para você. Você pode botar matéria-assunto. Matéria-assunto vão vir todas as matérias, que não é o que eu indico que você faça nesse primeiro momento. Você pode botar relevância com matéria, que é o que eu indico que você faça nesse primeiro momento. Relevância com matéria. E aí a gente consegue ver percentualmente as principais matérias do CESP. Percentualmente as principais matérias do CESP para a área fiscal. Quem diria, hein? AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública. A 01 do CESP para a área fiscal, olha que interessante. A 02, Direito Administrativo e Direito Tributário é só 03 para o CESP. Então a gente vai levar isso aqui em consideração, auditoria privada. Você está vendo aqui o teu core, a tua, digamos assim, linha base. Só que com observações, evidentemente. Olha o banco de dados aqui embaixo. O banco de dados está um pouco mais abaixo. Ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o 12º. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente já sabe previamente que a prova do Rio de Janeiro vai ter uma característica especial, que foi justamente a parte de tecnologia da informação. A TI vai ser pesada nesse concurso. E aí, a gente tem edital? Já não tem edital. A gente não tem edital. Qual é o edital que a gente vai se basear aqui no acelerador para estudar? E se você estiver estudando sozinho aí, não for participar não tiver essa oportunidade, porque as vagas são muito limitadas no acelerador, tu vê aqui, para vocês terem uma noção da bagaça. 6 horas da manhã, de segunda-feira, tem 33 pessoas ao vivo no Google Meet. Segunda-feira, 6 horas da manhã. Você imagina assim, então, cara, a galera quer isso, porque é uma nova forma de estudar. Então, não vai ter vaga para todo mundo, infelizmente. Mas, independente de estar no acelerador ou não, você pode seguir essa hierarquia. E aí, além disso, eu vou falar sobre o edital que eu acho o principal edital para você seguir na parte de tecnologia da informação, que é o edital da Cefaz Sergipe, que foi o CESP. Cefaz Sergipe foi o CESP. Você vem aqui, cargo de auditor, tananã, eu quero o edital. Desce aqui, edital de abertura, é isso. Esse foi o edital do CESP que a FGV copiou igualzinho para a Cefaz do Mato Grosso. Ela copiou ipsiliteris, ou seja, de cabo a rabo a parte de TI. Então a parte de TI foi copiadinha. Então eu presumo, né, que é um bom edital. Presumo que é um bom edital, beleza? E a gente vai trabalhar com a parte de TI no nosso cronograma, aqui na semana de implementação. Você vai entender como é a nossa pegada. TI, tá aqui, Tecnologia da Informação. Como é dividido o edital de TI? E eu acho que vai vir muito parecido com isso. Você tem várias matérias dentro de uma matéria chamada Tecnologia da Informação. Você tem gestão de TI. Gestão de TI, você tem PDCA. Dentro de gestão de TI, você tem o COBIT, que são o quê? Frameworks. O que são frameworks? São regrinhas para você seguir. Então, cada nomezinho desse é uma publicação, é um livro que a gente, evidentemente, não vai pegar para ficar lendo. Galera, a gente não vai pegar esse troço para ficar lendo. Beleza? A gente vai estudar de maneira reversa. A gente vai fazer o estudo reverso, que é muito mais eficiente do que, eu pegar cada nome desse aqui, COBIT, PDCA, tudo isso é uma publicação, PMBOK, ITIL, tudo isso é uma publicação, não tem lógica. E aqui embaixo, se você for descendo um pouquinho, CMMI é outra publicação, tá? E assim por diante, cadê? Tem várias publicações aqui, cada nomezinho desse, o MPS é uma publicação também. Então, cada nomezinho, o ASP é uma publicação. Você acha que vale a pena pegar, pensa comigo, vale a pena pegar todas essas publicações e ficar lendo de maneira tradicional? Isso é o estudo falido. E aí, eu tenho que conversar outra coisa com vocês.
Que aí é justamente essa a parte que eu ia falar, mas eu deixei para depois. Indústria falida. E é justamente esse sentimento de libertação que eu quero que vocês tenham aqui no acelerador. Porque, como que eu posso explicar isso de maneira educada? Teoria infinita, metas e atividades sem propósito, professores ruins, que é o que mais me deixa preocupado atualmente, ansiedade e exaustão para os fazedores de questão, aquela galera que quer fazer 70, 80 questões e as metas hoje em dia são sempre com muitas questões e tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E aqui a gente vai explicar como é o jeito correto que eu acredito que tem que estudar. Mas o que é essa indústria falida atual, na minha opinião? A indústria falida é você, sem citar nome, sem nada, você pegar, por exemplo, um pós-edital e tem 44 aulas de tecnologia da informação. Um pós-edital com 44 aulas. Cada aula com 200 páginas. Isso dá quantas páginas no pós-edital? Isso, para mim, é completamente ineficiente. Até porque você vai pegar ali... primeiro que ninguém vai ter tempo de ler 44 aulas. Aulas de TI ainda. Pra gente que não é formado. Assim, qual é a eficiência disso? E você pega depois para fazer as questões. Você não mata as questões. Você não mata as questões. Então, você vai ler tudo de COBIT, tudo de ITIL, tudo de PMBOK, tudo de GRASP. Olha quantos nomezinhos. Cada nomezinho desse é uma aula que tem por aí. Então, não é o jeito que eu acho correto estudar. O jeito que eu acho correto estudar é através do estudo reverso. Então, a gente vai estudar através de questões aqui no acelerador. E aí vem a grande dúvida. A primeira dúvida que todo mundo tem é, se eu nunca estudei o tema, como eu vou fazer questões sem ver a teoria? E a resposta disso é muito simples. Você não vai fazer questões sem ver teoria. Não vai, porque eu acho isso totalmente ineficiente. Você tentar fazer questão sem ver teoria, eu não acho que isso é um jeito eficiente de estudar. Então a gente já vai selecionar questões e subir camadas já estudando a resposta. E, porventura, melhorando na teoria, utilizando, quem sabe, até PDF, livro, o que você quiser estudar. Tem a teoria no TEC, então a teoria já vai estar lá no TEC. Agora, o norte do nosso estudo vão ser as questões. De maneira nenhuma, eu indico que você norteie com essas 44 aulas. Você só vai se arrepender, porque vai ser muito desgastante. Muito desgastante. Aí vamos supor, eu vou fazer a hierarquia. E eu vou mostrar para vocês como a gente faz a hierarquia. A primeira da hierarquia de TI, vamos supor que seja PMBOK. Estou chutando aqui, PMBOK. Cara, você vai esperar alguém botar uma aula de PMBOK lá no meio do edital? É isso que você vai fazer? Não, aqui a gente não vai fazer isso. A gente vai estudar de maneira hierarquizada no primeiro dia, do primeiro ao fim. Então, e outra coisa, e eu já falei isso com vocês lá no áudio que eu mandei, muito cuidado hoje em dia com professores, cara. Você pode estar perdendo muito tempo. Hoje em dia tem uma proliferação de professores que trabalham de maneira muito tradicional, e aí tem um material pronto há muitos anos, a aula é muito quadrada, e na minha visão, a maioria dos professores estão aqui e as questões da prova estão aqui. Ou seja, para quem está só ouvindo, eu estou fazendo uma mão mais embaixo dos professores e uma mão mais em cima para o nível das questões. E quem está fazendo as questões, e a gente faz as questões de 2024, pode ter certeza que está diferente. E aí você vai assistir uma aula que você não tem a oportunidade de embater, de estar no confronto aqui, como você tem comigo, porque você a gente vai estar estudando, por exemplo, engenharia de software, como a gente estudou na mentoria semana passada. E aí é viável você fazer pergunta. E quando você tem aqueles professores que estão no pedestal, que não fazem uma coisa que eu chamo, e que está muito em alta, de aula dedicada. O que é aula dedicada? Aula dedicada é quando você, o próprio nome já diz, se dedica para montar a aula, que é o que eu acho que não está acontecendo hoje em dia. Os caras dão muitas aulas, e os professores dão muitas aulas, muitas horas. E aí não tem esse tempo para se preparar para cada aula. Gente, cada aula precisa ser histórica. Precisa mudar a vida da pessoa. É isso que eu acredito em educação. Precisa transformar a pessoa. E para que isso aconteça, o professor precisa estudar. Ué, mas ele já é professor. Ah, é? Ele já é professor? Ele não vai fazer isso. As questões recentes do CESP, as que saíram agora, as que não estão nem no filtro ainda, porque o TEC, ele distribui as questões da seguinte maneira. Ele primeiro joga em um lugar que não tem assunto ainda. Ele bota sem classificação. E são as questões que são mais recentes.
Então, por exemplo, você vai estudar ITIL, pode ter questão recente do CESP que não vai estar. Aí você vai falar, ah, não, mas vai estar no PDF. No PDF, questão que saiu ontem. Questão que saiu ontem vai estar no PDF, só se for no PDF do ano que vem, né? Porque dessa prova, infelizmente, não vai dar pra gente. Então, eu tô tentando abrir a mente de vocês, porque a galera que tá estudando em alto nível, pergunta pra eles o que eles fizeram. E aí, porra, eu tô há muitos anos no mercado, na nossa primeira turma lá do TCU, lá atrás, em 2021, de 10 pessoas, da minha primeira turma de 10 pessoas, 3 viraram auditores de controle externo do TCU. A nossa turma da Cefaz Minas, cara, a gente teve uma proliferação, a galera passou a rodo, passou muito. A galera me manda mensagem até hoje, porra, churrasco, não sei o quê. Então, pergunta pra essa galera se eles usaram o TEC Concurso. Pergunta quem não usou o TEC Concurso. Pergunta quem não usou. Cara, do fundo do meu coração, acho que ninguém, cara. Acho que ninguém. Hoje em dia, você tá fora do TEC, você tá meio que fora da órbita ali do concurso de alto nível. Então, e até uma coisa interessante vem acontecendo, os comentaristas lá do TEC viraram celebridades. Porque tem que virar mesmo. Porque os caras ajudam demais. Os caras ajudam demais o concurseiro. São comentários maravilhosos. Muitas vezes melhor do que professor, que está naquele estudo quadrado. Não dá uma aula dedicada. Porque você precisa estudar para dar aula. E a gente vai ter aqui aula dedicada. Você vai poder confrontar, falar, por que não é a letra B? Você está querendo me enganar, fala aqui na minha cara. Então o aluno pode fazer isso. E aí por isso que a gente se prepara tanto, se dedica tanto para dar aula. E é por isso que eu fico tão chateado com esse tipo de aula que está tendo hoje em dia. Uma aula, assim, totalmente descartável. Uma aula que você pega aqui, faz, já entrega, vamos embora, vamos tocar o barco. Então a gente vai trabalhar dessa maneira, beleza? Voltando aqui, hierarquia. O que é hierarquia? Já mostrei para vocês o edital que eu vou seguir para TI. É esse edital aqui, ó. Tem a parte de gestão de TI, sistema de informações está muito ligado à engenharia de software. A gente sabe bastante esse negócio, trabalho com esse negócio há muitos anos lá na Secretaria da Fazenda. A gente desenvolve o software lá da Cefaz, então eu consigo passar meu sentimento para vocês. A prova da Cefaz do Mato Grosso, que foi exatamente esse edital aqui. Eu já trabalhei com meus alunos de cabo a rabo esse edital, mas de vai e volta, vai e volta. Lá na Cefaz do Mato Grosso, eu consegui lograr a segunda ou terceira maior nota do concurso na parte de TI, só utilizando o estudo reverso. Sem me dedicar muito para ir lá fazer o concurso, foi só para dar aula ali, entendeu? Então, vale a pena utilizar. E vale a pena você fugir desse estudo tradicional de ficar esperando o professor apresentar o PDF para você. Aí se a gente olha na hierarquia, que é o que acontece, o ML é o principal assunto de engenharia de software. O principal assunto de engenharia de software. A gente vai esperar quando essa aula? Ah, não, essa aula só vai ser faltando 3 semanas para a prova. O quê? A tua aula, que você fica para ir com ela. A minha já é na hierarquia, logo no começo, lá pelo TEC. Então a gente vai conseguir trabalhar dessa maneira, belezinha? Então o que é essa hierarquia que eu tanto falo? É você hierarquizar por aqui, ó, relevância. Sempre que você faz um filtro, coloca relevância. Se você quiser saber a matéria mais relevante, você bota com matéria. Aqui eu estou apresentando para vocês o CESP. Quais são as matérias principais do CESP? E aí eu gosto de fazer uma outra coisinha também, que é relevância, somente assunto. Quando você bota relevância, somente assunto, ele embola todas as matérias, e ele mesmo cria uma hierarquia do CESP, olha lá, com todas as matérias. Então, qual que é a principal matéria? Interpretação de texto. Aqui eu nem conto tanto, porque toda prova tem 10 questões de interpretação de texto, quase. Então, evidentemente que ela vai estar aqui no topo. Agora, esquece um pouquinho de interpretação de texto, olha um pouco mais para baixo. Teste em áreas específicas das demonstrações contábeis. É a matéria mais importante da área fiscal para o CESP. Não só para o CESP, para a FGV, para todo mundo. Não, mas meu coach falou que não é. Teu coach tá aqui, eu tô com o TEC aberto. Eu tô trabalhando com dados. Ah, não, mas essa aula só vai ser liberada daqui a 4 semanas. Que diacho que tu tá esperando de aula? Tem aqui, ó, teste em áreas específicas. Tá aqui pronto para você, é só clicar aqui, ó, assunto. Tem 520 questões para clicar em assunto e tracionar. O que é tracionar? É ficar pulando pro lado. Evidentemente que a gente vai focar mais no CESP, mas para uma linha de tração, eu posso ir passando para o lado aqui, ó. Tem muito erro, não vou mexer com isso agora. Eu vou ficar passando para o lado até achar questões interessantes, de um nível que seja aceitável para mim. Então, questões muito pesadas da FGV talvez não seja o caso agora, mas um AVUNESP, a gente vai subindo o nível. Então, inconformidades, ó,
Não, mas peraí, você já foi direto para a resposta? Já fui direto para a resposta. Já fui direto para a resposta. Então, inconformidades entre informações financeiras da empresa e as informações fornecidas para os seus clientes ou fornecedores, blá, 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 blá. Aí ele fala um negócio aqui chamado saldo credor na conta caixa. Isso precisa estar tatuado em você ou na tua parede. Coloca em tudo quanto é canto aí. Por quê? Porque saldo credor na conta caixa é um problema sério. O que é saldo credor na conta caixa? Imagina um mercadinho que tem caixa em dinheiro, em nota. Aí chega o dono no final do dia e pergunta pro atendente ali, pro caixa: tem quanto no caixa de nota? Aí o menino do caixa fala assim pra você: tem menos 100 reais aqui no caixa. Aí tu, ué? Isso que é saldo credor na conta caixa. Tem menos 100 reais? Como assim tem menos 100 reais? Claramente teve um desvio de dinheiro. Então, na auditoria, quando eu pego um balanço e vejo saldo credor na conta caixa, eu já vou autuar. Por quê? Porque eu sei que ele está omitindo receita. Então, olha só, saldo credor na conta caixa é o principal assunto de auditoria, dos testes em áreas específicas das demonstrações contábeis. E aí, eu já achei uma questão boa aqui para a gente começar. E eu vou tracionar, que é o quê? Identificar questões semelhantes para consolidar o conhecimento, depois documentar o conhecimento no OneNote, que eu vou mostrar para vocês como que é, e depois revisar. E aí subir nível e mudar. Ó. Toda hora eu estou vendo superavaliação. Ainda não está na minha linha de extração. Eu estou no saldo credor da conta caixa. Então, ó, eu vou procurar. Ah, mas você não está fazendo a questão. Não, eu estou estudando a questão. Ó. Toda hora aparecendo aqui, ó, subavaliação, superavaliação. Então você não está fazendo questão. Não estou fazendo questão, estou estudando. Ó. Sai desse Consulplan aqui. Sai disso e vamos continuar procurando questões de saldo credor na conta caixa. Belezinha. Não. Ó, então beleza. Ó. Auditor Cefaz Sergipe. A prova que eu estava falando para vocês. A situação conhecida como estouro de caixa, que é exatamente isso que eu falei, que consiste em saldo credor na conta caixa. Saldo credor na conta caixa é claro e evidente que a gente está recebendo dinheiro e não está declarando imposto. Recebendo receita sem um devido reconhecimento quando você está. Isso aqui é claramente um caso da gente autuar direto. Não precisa nem fazer nada, já autua e tchau. Acabou? Beleza? E aí, beleza, vocês entenderam. Ó, qual seria uma nova linha de extração? Esse negócio de subavaliação no passivo e superavaliação no passivo está aparecendo o tempo inteiro. Lá no acelerador eu já vou trazer as questões para vocês, as questões que eu acho mais interessantes. Então a gente já vai dar aula disso. Por exemplo, aqui no cronograma que eu passei rapidinho, eu passei pelo cronograma rapidinho, olha a aula 3. Teste em áreas específicas das demonstrações contábeis. Por que eu botei isso aqui? Pô, você acha que eu tirei da onde isso aqui? Da hierarquia. Claro que eu tirei da hierarquia. Evidente que eu tirei da hierarquia. E aí eu vou voltar para a matéria e assunto. Não, desculpa, relevância com matéria. E aí eu vou ver aqui, por exemplo, AFO, que é direito financeiro, lá para a área fiscal, do CESP. Então, uma coisa específica que eu estou fazendo. Eu estou pegando a hierarquia do CESP para a área fiscal dos últimos anos. O que tem aqui? Tchananã. Princípios orçamentários, classificação por natureza da receita e classificação da despesa. Princípios orçamentários é um tema que eu já dei aula na mentoria e, inclusive, vocês vão ter acesso, quem estiver no acelerador vai ter acesso lá, inclusive está nessa semana de implementação, vocês já vão assistir essa aula aqui, já vai estar disponível, eu vou mostrar para vocês como vai fazer, tudo bem perfeitinho. Então já vai ficar disponível hoje para vocês assistirem. Então eu não coloquei lá no acelerador. Agora, classificação da natureza, classificação por natureza da receita e classificação da despesa, olha o nível hierárquico, está lá no alto. Então, evidentemente que eu coloquei no acelerador, para a gente ter aula disso. Ó. Classificação da receita, deixa eu ver se tem classificação da despesa, porque são 30 encontros. Então, evidentemente, eu tive que escolher coisas, né? Ó, classificação da despesa, hierarquicamente, está lá em cima, está aqui. Eu não fiz da minha cabeça esse negócio. Esse cronograma não está feito da minha cabeça. Eu fiz de maneira extremamente pensada, não foi empírica. Foi ciência. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, economia e finanças públicas, eu acho que vai vir uma matéria bem pesada para Cefagio. Se eu coloco aqui, ó, hierarquicamente, economia aberta está aqui em cima. Eu já abri teoria de desenvolvimento econômico, eu já vi que tem um viés. O que é um viés? Olha só. Teoria de desenvolvimento econômico caiu muito para a Prefeitura de Fortaleza, ó, só para lá. Tá vendo?
Então, enviesou o negócio. Então, eu não vou trabalhar nesse momento, vai estar nos sprints, muito provavelmente. Mas eu não vou enviesar com isso agora, eu já vou para a economia aberta. Economia aberta, monopólio, são alguns assuntos muito relevantes que eu escolhi para trabalhar com vocês aqui no acelerador. Ah, mas individualmente, tudo vai estar no sprint. Individual de vocês, tudo vai estar no sprint. E isso aqui tudo, bem-estar, dívida pública, tudo isso daí, política monetária, tudo isso aí tem lá na nossa biblioteca da Reverso Academy, explicando detalhadamente. E aí depois vocês perguntam para a galera que está aqui, para os nossos alunos, se a galera gosta das aulas. As aulas são muito diretas ao ponto. E é o que eu acredito, né? Então, economia aberta e monopólio, evidentemente, está aqui, ó. Economia aberta, aula 23, e monopólio, aula 30. Eu quero que vocês me expliquem por que o monopolista não opera na parte inelástica. É isso que eu quero, que os professores não explicam esse trem. Porra, aí eu tenho que fazer uma aula dedicada, estudar, ler teoria de mestrado, ler de uma maneira assim completa para poder mastigar para vocês aqui. Na biblioteca da Reverso Academy a gente tem economia do básico ao avançado, com aulas dedicadas, para você sair do nível mais básico e subir rápido o nível. É coisa que eu não vejo por aí. Eu vejo muita aula, mas nenhuma dedicada. Isso tá me deixando assim chateado, sabe? Porque nossas aulas aqui a gente se dedica demais. Beleza, então já entendemos o que é hierarquia. E aí, eu estou olhando para a hierarquia do CESP, para a área fiscal, mas eu posso fazer uma outra hierarquia também. Qual uma outra hierarquia que eu posso fazer? Me ajuda aí. Quem consegue me ajudar falando uma outra hierarquia que eu posso fazer? Cefaz Rio. Aqui, ó, hierarquia da Cefaz Rio. Cuidado para não botar só Cefaz Rio, porque vai vir muito inédita. E não é isso que eu quero. Eu quero olhar na prática o que aconteceu. O último concurso foi em 2014, né? Tivemos vários concursos aqui em sequência. Pô, boa essa época, né? De 2007 a 2014, a gente teve, sei lá, 15 concursos, tô brincando, mas um monte de concursos da Cefaz do Rio de Janeiro. E aí eu consigo analisar 1.200 questões. Eu vou só gerar o caderno. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar índice, relevâncias com matéria, para a gente ver quais foram as matérias mais cobradas desses concursos. E vai vir o que a gente já sabia. Legislação tributária do Estado do Rio. Foi a matéria mais cobrada, disparado. 15%, isso é um percentual muito alto, tá? Depois, direito tributário, 10%. Depois, português. Economia. Olha só a economia, a importância que a gente tem que dar para a economia. Direito empresarial, matemática financeira. A gente tem uma nova hierarquia. Que é uma hierarquia que a gente tem que levar à risca 100%? Não. A gente pode nortear. Por quê? Porque não tem TI aqui. Cadê TI de hierarquia? Tem informática um pouquinho mais aqui embaixo. Banco de dados caiu. Mas está mais aqui embaixo. A gente já sabe. A informação, não lembro quem foi, se foi o secretário, não lembro quem avisou, se foi o governador ou o secretário. Mas já avisou que TI vai vir pesadíssima. Então a gente leva em consideração a hierarquia do CESP, na história do CESP, da própria Cefaz do Rio, e também informações externas, como, por exemplo, essa informação de que TI vai ser uma matéria super relevante. E aí, você pode fazer uma outra hierarquia, que é a hierarquia do CESP para TI. Do CESP para TI. Então, é isso que é hierarquia, é isso que eu acredito. Tô fugindo dessa história. O coach falou que coach? O cara sabe mais do que banco de dados aqui do Tech. Do que hierarquia, do que tendência de banca. O coach falou, eu não sei lá quem é, cara. O professor só vai liberar a aula daqui a um mês. Aí você vai ficar esperando daqui a um mês? Nossos alunos não vão esperar, nossos alunos vão estar aqui tracionando a economia que nem doido. Tracionando, documentando. O que é documentar? É abrir o nosso OneNote, que é a nossa peça básica de trabalho. É o Tech junto com o OneNote. É o Tech pareado com... o OneNote pareado com o Tech aqui, ó. Tá pequenininho, não dá para ver direito, mas aqui são as matérias. E as matérias granularizadas de acordo com o Tech. Granularizadas de acordo com o Tech. Beleza? Então, esse OneNote aqui é maravilhoso. Isso aqui é perfeito. Então, por exemplo, a gente está estudando teste em áreas específicas. Vocês sabiam que a gente não precisa nem mais escrever. Vocês sabem, nossos alunos aqui sabem. Para estudar para concurso público atualmente, não precisa mais escrever. É só ditar. E eu preciso que você saiba muito bem sobre
saldo credor na conta caixa. Ó, para estudar para concurso público não precisa mais escrever, é só digitar. E eu preciso que você saiba muito bem sobre saldo credor na conta caixa. Olha que loucura, cara. E aí você gostou de alguma questão? Vem aqui. Ah, gostei dessa aqui. Copia só a questão. A Suelen, nossa aluna, ela tem outra técnica aí que eu acho que é muito melhor que a minha, mas ela vai ensinar no acelerador. Vai ter o conteúdo da Suelen aqui também no acelerador. Só depois a gente acerta aí quanto que vai ser o trem. Ela é fenômeno no OneNote aqui. Eu faço essa de tiozão aqui, copio, colo. Mas tá aqui, ó. Tá aqui. E aí, claro, eu não colei, você tem que colar com gabarito, tá? Evidentemente você tem que colar com gabarito, que foi a letra B. Aí você marca ali, pronto. Marca o gabarito aqui. E aí você escreve suas palavras, o que você entendeu da questão. E vai ser esse documento que vai ser o documento que eu vou pedir para você rapidamente, na véspera da prova, ler. Porque vai ter esse momento. Eu vou falar assim para você, ó. Eu quero que você estude auditoria privada em 1 hora. E como você faz para estudar auditoria privada em 1 hora? Você precisa ter documentado o teu aprendizado. Porque se ficar tudo espaçado, vou ficar só... Como? Como você vai... Ah, não, vou ler uns PDFs aqui, vou revisar umas questões aqui. Cara, isso não está documentado de maneira única. Eu preciso de um documento único, seja no Word, seja no OneNote, para que eu possa implorar para você lá na véspera da prova, na semana da prova. A semana da prova é uma semana bem diferenciada, tá? É uma semana que vocês não vão ter ideia do que vai acontecer. Porque é correria e confusão, cara. E só... Pô, vocês acham que esse trem é fácil, cara? Cara, eu até me emociono lembrando da minha época, cara. Eu não conseguia ficar sentado para estudar, cara, de tanta dor nas costas. Vocês acham que esse trem é fácil? Não é fácil. Essa empreitada aqui que te dá para a área fiscal é uma empreitada que dói. Quem tá achando que é para brincar o trem, pô, não precisa nem ir pro lançamento. Nem vai pro lançamento, que o trem é pesado, é emocionante. A última semana é de dedicação absurda. Você fica doente. Fica doente, cara. De tanto estudar, de tanto se dedicar, mas depois vale muito a pena. É a melhor carreira do serviço público, é a carreira fiscal, disparado, não tem segundo lugar, não tem área de controle, não tem ninguém. É a carreira fiscal, eu sou fiscal há anos, eu posso falar, é maravilhoso, não tem nada igual, por isso que precisa se dedicar muito, se dedicar demais. Lá no Rio, pô, tem gente que nem mora no Rio, cara. Tem gente que nem mora no Rio, salário é maravilhoso. Você acha que vai ser de graça? Você precisa se dedicar muito, muito, você não tem ideia. A família de vocês, os amigos vão abandonar, pode ter certeza. A família não vai aceitar. E é assim, funciona assim. Depois todo mundo volta. Confia em mim. Mas nesse período é duro demais, duro demais. Então eu vou falar para vocês na última semana louca, de dedicação suprema, extrema. Porque é briga de foice, é um tentando mais que o outro, é um querendo mais que o outro, é um fazendo mais questão que o outro. E quem fizer mais vai levar. Infelizmente é assim. Desculpa falar a verdade, cara. Porque tem gente que acha que é um passeio no parque. Não é. Teu filho, você não vai ser o melhor pai do ano, nesse ano. Nem no ano que vem. Você não vai ser o melhor funcionário da empresa nesse ano, nem no ano que vem. Muito provavelmente não. Muito provavelmente você vai estudar no trabalho. E aí você não vai ser o melhor integrante da tua igreja, ou então integrante da tua religião. Não vai ser o melhor nada. Não vai ser o melhor torcedor. Não vai conseguir ir pra final da Libertadores. Não vai fazer nada. Tem gente que não vai também porque não vai se classificar. Tomara que meu time classifique nessa semana. Mas fora a zoeira, você não vai ser o melhor nada esse ano. Só vai estudar de maneira 100% dedicada. No mercado, é rapidinho ali. Bate e volta no mercado, tá? Vai 2V, vai e volta, viu? 3V, pronto. Vai e volta, viu? Então é isso, cara. A galera acha que é um passeio no parque. Não é. Não é passeio em parque, tá? Então, já falamos sobre hierarquia, já falamos sobre tração, já falamos sobre documentar no OneNote. E agora, para finalizar a parada, nosso primeiro encontro, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do conteúdo que a gente vai ver, de como é a nossa aula, rapidamente aqui. Só para sentir o gostinho mesmo, né? Porque hoje não era para ter aula. A aula vai ser quarta e sexta, vai ser a parte de banco de dados e depois as inéditas do Rio. Mas eu vou criar um caderno aqui. Vou pegar o TEC. E vou criar aqui direito administrativo e vou colocar a 14.133. Vou colocar 14.133 aqui. Galera, me emocionei falando, lembrando. Cara, o troço é sinistro, cara. Emociona muito, cara, porque é filho, todo mundo falando, me dá atenção, não sei o que. Cara, vai todo mundo ficar feliz depois. Você vai levar todo mundo pra Disney, cara.
todo ano. É isso. Pro Barretão. E aí? Pro Barretão, né, Kátia? Acabamos de voltar do Barretão, hein? Ó. Então, isso aqui que a gente vai trabalhar. Vocês viram na hierarquia da banca, essa aqui é a hierarquia da Cefaz. Mas da banca, você viu que direito administrativo está lá no topo. Então você tem que congregar essas coisas todas. Você acha que não vai cair? 14.133 vai cair, muito provavelmente. Então, ó, eu estou aqui para auxiliar. Eu vou mandar o filtro antes, que é esse caderninho aqui. Vocês podem dar uma olhada ou não. E aí a gente vai trabalhar junto aqui, beleza? Ó, Cláudio deverá indicar o regime de contratação integrada, tendo em vista a necessidade de fornecimento de materiais pela contratada. Beleza. Eu estou trabalhando aqui a 14.133, é a nova lei de licitações. Já escreve aí no Google a 14.133. Já baixa a 14.133, que vai ser uma leizinha que a gente vai trabalhar bem trabalhadinha ali, bem bonitinho. Deixa ela quietinha aí. Essa lei, ela, na minha opinião, ela está bem desenhadinha, está bem de boa. Ixi. Não está abrindo a lei? Abrir link, nova abro. Deixa ela ali quietinha enquanto está abrindo. E aí, a lei é super interessante. Por quê? Porque ela tem as definições. E lá tem a definição de contratação integrada. O que é contratação integrada? Cara, não está abrindo aqui. Ixi. Joga no grupo aí para mim a 14.133. Vê se alguém consegue botar para mim 14.133. A gente tem um grupo de mentoria, que vai ser o mesmo grupo que a gente vai ter no acelerador. E a galera sempre me ajuda. Vamos ver se alguém já botou aqui. Aqui também não abriu também não, Kátia? Ixi, é concorrência, tá? Concorrência não tá deixando a gente estudar 14.133. Cara, que loucura. Tá, daqui a pouco a gente abre. Então, Cláudio deverá indicar o regime de contratação integrada. O que é contratação integrada? E o melhor, aqui no TEC já tem tudo pronto. Ó, contratação integrada. Regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo. Uma contratação, entre aspas, normal, o contratado só desenvolve o projeto executivo. O projeto básico, ele é mais basilar. Ele geralmente não é elaborado pelo contratante, pelo contratado. Ele é elaborado pelo contratante. Na integrada, por isso que é chamado de integrada, ele pega o pacote completo. Ele faz o projeto básico, ele faz o projeto executivo, ele faz quase tudo, né? Por isso que é chamado de contratação integrada, que não tem nada a ver, entre aspas, assim, com contratação por tarefa. São duas coisas diferentes. A integrada, o contratado vai desenvolver tanto o projeto básico, que é basilar ali, quanto o executivo. E na contratação por tarefa, é o regime de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo. Então você fala assim, contratação por tarefa, eu já sei que são pequenos trabalhos por preço certo. Tem nada a ver com ser integrado ou semi-integrado, beleza? Ele tentou confundir aqui. Então quando você olhar pequenos trabalhos... Ah, mandou no grupo? Beleza, deixa eu abrir aqui no grupo também. Ah, olha aí, olha ela aí, ó. Beleza. Então, tá aqui a nossa leizinha de licitação. Nossa leizinha de licitação. Ela é uma lei muito boa, cara. Muito boa. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, o artigo 6º da lei é só definição. Isso cai demais. Então, onde está explicando o que é contratação integrada, contratação semi-integrada, contratação por tarefa? Um dicionário da lei. A gente, no artigo 6º, tem um dicionário da lei. E, de longe, é o artigo que mais cai da lei. Tá certo que ele é gigante. Ele é gigante, mas é o artigo que mais cai da lei. E o que eu gosto de fazer? Eu não, a Anne. O que a Anne gosta de fazer? Ela gosta de ir marcando. Agora, por que ela marcou estudo técnico preliminar aqui? Só ela para explicar pra gente. Então não tem a menor ideia. O que eu não tenho ideia do que ela escreveu aqui. Mas beleza. Depois ela vai explicar o que foi. Contratação integrada e semi-integrada. Matriz, ela vai marcando esse trem aleatório aqui na lei. A lei dela é muito louca. Então, ali, ó. Ah, não, agora tá bonito. Aí, ó. Agora tá bonitinho. Ó, contratação integrada. Vai estar meio marcado. Contratação integrada é aquela que o cara desenvolve, ou a mina desenvolve o projeto básico e o executivo. Os dois, já sabemos disso. A semi-integrada desenvolve só o executivo. A contratada, ela desenvolveu o projeto executivo. Essa que é a diferença entre a contratação integrada e a semi-integrada. E ele inventou aqui, tentou te induzir ao erro, colocando contratação por tarefa. E aí, eu gosto muito do TEC, ó, contratação por tarefa. A contratação por tarefa tem esses pequenos trabalhos que lembra tarefa.
pequenos trabalhos, lembra tarefa. E quem que atentou para isso? O lugar que eu acho mais maravilhoso do mundo, que são os comentários do Tech. Olha lá, ó. Ronaldo Concurseiro, pequenos trabalhos por tarefa. Gente, nesse ambiente aqui, saem as melhores coisas do mundo. Então, cara, tem muita coisa interessante aqui que a galera gosta. E já tá validado. Por quê? Porque já tem a numeração de gente que curtiu o negócio. Então, os melhores comentários já estão aqui em cima. É só botar por pontos aqui. Então, ó, você vai ver coisas interessantes. Aí, o que você pode fazer? Você já pode ir copiando e jogando pro teu resumo aquilo que você gosta. Entendeu? Lá no OneNote, claro, tem que estar pareado aqui com o Tech. Você entra aqui, ó, direito administrativo. Eu vou abrir uma nova aqui, não vou botar na certinha lá não. Aí você já copia para cá. Entendeu? Copiou. E esse aqui vai ser o teu resuminho, que vai te acompanhar ao longo dessa trajetória. Belezinha? Então entendemos que não tem nada a ver com contratação semi-integrada ou integrada. Isso aqui ele está fazendo pequenos trabalhos. Pequenos trabalhos tem a ver com o quê? Contratação por tarefa. Contratação por tarefa. Então, isso aí tá errado. Belezinha? Então, vamos seguir. E aí a gente vai ficar muito bom nessa lei, porque a gente vai botando a bola no chão, subindo ali, e a gente vai fazer isso com a legislação toda, basicamente. Então, ó, a designação do fiscal do contrato pela autoridade competente deve recair sobre servidor ou empregado público do quadro permanente da administração pública. Galera, essa questão daí se não for a questão que o SESP mais cobra na 14.133, é uma das mais. Por quê? Porque ela tenta confundir o tempo todo duas figuras que não são a mesma pessoa, que é o fiscal do contrato é uma coisa e o agente de contratação é uma outra coisa. São duas coisas distintas, fiscal do contrato e agente de contratação. O agente de contratação deve ser necessariamente efetivo ou dos quadros permanentes. O fiscal do contrato, não. Por quê? Por exemplo, eu sou fiscal de contrato lá na Cefaz, e é verdade. Eu sou fiscal de contrato. O que eu faço? Eu analiso se foi entregue no prazo correto, eu analiso se todos os elementos do contrato estão sendo abarcados. Então, eu sou fiscal do contrato. Eu não preciso necessariamente ser efetivo. Agora, o agente de contratação, sim. Então, são duas coisas diferentes. Olha lá, ó. Caberá, e a galera já bota o artigo, é muito top, cara. Gladiadora, já validada pela pontuação, ó. Tem hora que eu nem vou nos comentários do professor, já vem direto aqui por estar validado. O comentário do professor não está validado. Ele está pago para fazer. Aqui já está validado. Então eu gosto até de vir aqui primeiro. Ó, o artigo 7º. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade ou a quem as normas de organização, blá, 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 blá. Sejam preferencialmente servidor efetivo. Então eu não estou falando que o fiscal do contrato vai ser necessariamente efetivo. E aqui embaixo, até botou o que concurso aqui também. É um outro site bom, mas eu prefiro o Tech. E é por isso que a gente usa o Tech aqui. E você pode usar o que concurso gratuitamente aqui também. Então, por exemplo, você pode ter a assinatura do Tech. E aí, você gostou. Na verdade, você quer uma segunda opinião de uma outra plataforma. Você copia, cola e já é a primeira. E aí você pode ver os comentários aqui. Basta você se cadastrar. Não precisa nem, digamos assim, pagar. Não precisa pagar. Então, é só se cadastrar. Cadastrou? Ixi, acho que eu nem entrei. Ah, entrei sim. Tem aqui, ó, outro tipo de comentário gratuitamente. Eu não tenho assinatura do que concurso. Se tiver comentário do professor, você pode ver também. Tem um limite diário. Mas como a gente está lá no Tech, agente de contratação, obrigatoriamente alguém dos quadros permanentes. Quem que é o agente de contratação? É quem vai tocar a contratação efetivamente. Quem vai montar o termo de referência, quem vai montar a documentação para pagar. Esse é o agente de contratação. Fiscal do contrato é só como diz, o fiscal, ele só vai ficar ali fazendo o cara crachá. São duas figuras diferentes que o SESP ama falar que é a mesma pessoa. Ama. Outra coisa, esse agente de contratação, ele pode ser substituído em alguns casos por uma comissão de 3 pessoas. Essa comissão de 3 pessoas não precisa necessariamente ser do quadro. Olha que interessante. Cara, tem que tomar cuidado com isso. Tem um fiscal de contrato, que eu não preciso ser efetivo, o quadro permanente. Tem o agente de contratação que precisa. Só que esse agente de contratação, ele pode ser substituído
em muitos casos, por uma comissão de 3 pessoas. E essa comissão não precisa ser quadro permanente. Deu para entender o ninho que é isso aqui? São 3 coisas diferentes, tá? E a galera detona isso. A galera manda muito bem. Os comentários. É maravilhoso aqui o TEC, cara. Quem não estiver estudando pelo TEC, na minha opinião, tá estudando errado. É literalmente isso. Então tem aí, ó, os caras botam esquema. Olha só, esqueminha que eles vão tirando de vários lugares. É um compilado aqui, ó. Comissão de contratação. Pode substituir o agente de contratação. Olha que interessante, no mínimo 3 membros. E essa comissão de contratação, preferencialmente servidor efetivo ou empregado. Então o agente de contratação precisa ser necessariamente. Esse assunto, na minha opinião, é o assunto que o CESP mais gosta, cara. Mais gosta. E ele botou aqui, ó, mais uma vez, a designação do fiscal do contrato pela autoridade competente deve recair sobre servidor empregado. Tá errado. Fiscal do contrato é preferencialmente. Então, pô, eu vou buscar, evidentemente, alguém, um empregado público, quadro permanente, ou servidor, eu vou atrás desse cara. Preferencialmente, é quem eu tenho que correr atrás. Mas não uma obrigatoriedade desse deve. E aqui, a gente não vai fazer prova, a nossa prova da Cefagio não vai ser de certo e errado. Se fosse, eu tinha uma técnica para chutar. Mas aqui não é. Então, mas mesmo não sendo, a gente tem que ficar muito ligado com essas palavras. Deve, obrigatoriamente, necessariamente. O CESP geralmente brinca com isso. Beleza. Outra coisa, o projeto básico, que a gente já sabe que é basilar, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento, já está errado aí. O processo de contratação, ele segue uma historinha. E qual é a historinha? Eu tô lá na Cefaz, e a minha história lá foi assim. Eu tô lá na Cefaz, e eu falei, cara, eu tô com uma dor aqui. Qual é a sua dor? Eu queria um sistema. E o seu sistema faz o que você faça? Faz o quê? Por que você quer esse sistema? Porque eu tô com uma dor. Então, qual é o pontapé inicial? É um projeto básico? Não. Eu tenho que primeiro ter uma dor, e nessa dor vai gerar o quê? Um estudo técnico preliminar. Olha só como os comentários são bons. Gostei disso aqui. Já vai trazendo lá pro teu material de revisão. E aqui no teu material de revisão não é só jogar tudo. Você vai trabalhar esse material de revisão, você vai explicar, eu acho isso, pode digitar, pode ditar ou digitar. Mas aqui, olha que interessante. Primeira coisa, o ETP. É a primeira etapa, o estudo técnico preliminar. Mas como eu sei o que é isso? O que é ETP? Tudo que você tiver dificuldade na lei, ou tudo que você tiver dúvida nessa lei, você precisa ir no artigo 6º. Você precisa ir no artigo 6º, porque lá tem a definição de praticamente tudo da lei. Então lá ele explica o que é ATP, o que é anteprojeto, assim, de maneira bem completa, é bem legal. E a Anne, não sei porquê, já tinha marcado o ETP aqui, ela já sabia que a gente ia falar sobre isso. ETP, Estudo Técnico Preliminar. Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação. Então, a primeira coisa que você falou, tive uma dor. Qual é a tua dor? Eu quero um sistema que faça isso, aquilo, outro, que já mande para o contribuinte uma notificação e abra, e ele tome um susto e sai, zasse. Eu quero que faça tudo isso no sistema, tá bom? É a tua dor que tu tem. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é o estudo técnico preliminar, que é um documento que como substancia a primeira etapa do planejamento de uma contratação. Caracteriza o interesse público, blá, 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 e é a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ou seja, o ETP dá base para o anteprojeto. Então, antes do plano do projeto básico, ainda tem um anteprojeto e tem um termo de referência, ou projeto básico, blá, blá, blá. Então, aqui, eu tenho o estudo técnico preliminar, depois eu tenho que montar um termo de referência, que é o quê? Será que eu tenho algum termo de referência aqui? Termo de eu estou sem termo de referência aqui. Mas o termo de referência nada mais é do que uma historinha que você tem que seguir, regrinhas. O meu sisteminha tem que ser na arquitetura tal. São algumas regrinhas basilares. Para quê? Para dar estrutura para o anteprojeto e depois para o projeto básico. E aí depois que vai para o projeto executivo, e aí sim você executa a obra ou serviço. É uma historinha aqui. Será que eu preciso saber disso? Claro que você precisa saber disso. Evidente que você precisa saber disso. Claro. Beleza? Então, estudo técnico preliminar, termo de referência, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo e execução da obra.
Um bom esqueminha para você ver antes da prova. E se for na prova da tarde, um bom esqueminha para você ver na hora do almoço. Mais do que você ficar almoçando em um monte de lugar, indo com um grupão. Sai disso, cara. Pega teu fone, faz teus áudios, fica mais afastado no dia da prova. Fica meio afastado, fica meio antissocial. Você tá virando quase um bicho ali. Porra, é uma luta. Você tá indo pra guerra. Tem gente que ainda não entendeu isso. Você tá indo pra guerra naquele dia. Então é guerra contra os outros. Cada um quer a vaga. Quem for pra passeio, aí beleza. Quem for passear, eu tô falando que, pô, o nosso projeto vai pra tentar pegar a vaga, cara. Eu vou me dedicar, vou suar sangue aqui, pô. Vou suar sangue com vocês, cara. Cara, vocês não estão percebendo a emoção, não, porra? A gente vai pra uma guerra. É isso que eu tô falando. Quem não entendeu ainda, porra, o troço é pesado. É pesado. Vocês vão fazer inimigos. Na família, nos amigos. O pessoal vai te abandonar. Eu tô tendo que ser claro com vocês aqui. Depois volta todo mundo. Aí você leva todo mundo pra Disney. Pronto. Ó, e assim por diante, cara. A gente tá fazendo concorrência, modalidade licitatória, utilizada para contratação de bens e serviços cujo critério de julgamento poderá ser o de maior desconto. Qual é essa modalidade licitatória? Alguém consegue me lembrar? Do menor preço ou maior desconto? E aí, alguém consegue me lembrar? Pregão. O pregão é a modalidade licitatória que eu utilizo para menor preço ou maior desconto. Lembra que o pregão, antes dessa lei 14.133, ele tinha uma lei própria. Ele tinha a lei do pregão. E hoje em dia, o pregão foi anexado aqui nessa leizinha. Beleza? Então, quando você está falando de maior preço ou menor preço, né? Lógico que a administração pública quer pagar menos. Então, cuidado com as palavras. Até eu me enrolei aqui, ó. Menor preço, que é o que a administração pública quer pagar. Ela não quer pagar caro. Ela está fazendo um pregão para pagar mais barato. Ou maior desconto, que é o quê? Ela estipula um preço e os licitantes, eles vão dando desconto. Quem der o maior desconto ganha. São as duas possibilidades do pregão. Eles vão tentar ficar confundindo concorrência e pregão. A lei de licitações aplica-se a autarquias federais, entretanto, não faz menção à aplicabilidade às autarquias estaduais e municipais. Travou não, tá bonitinho aí. Beleza. Como essa lei começa? É desse jeito, ó. Essa lei estabelece normas gerais de licitação para contratação para administração pública direta, autárquico fundacional de todo mundo, União, Estado, DF, município. Autarquia municipal está englobada nessa lei de licitações aqui? Sim. Autarquias de município, sim. Só tem que ter cuidado com uma coisa. É melhor você gravar quem não tá. E quem não tá? Empresas públicas e sociedade de economia mista. Elas não estão abarcadas pela 14.133. Por quê? Porque ela tem lei própria, a 13.303, que muito provavelmente vai estar no edital. Muito provável de estar no edital. Você vai pegar essa lei de cabo a rabo para ler? Não, você vai estudar de maneira hierarquizada, de maneira reversa. Muito mais eficiente do que pegar uma lei, pegar um PDF e ficar lendo coisa aleatória, com esse tanto de coisa para a gente estudar. A gente tem estudado de maneira mais eficiente, cara, para dar o soco no lugar certo. Então, empresa pública e sociedade de economia mista, as duas, tem a lei própria, 13.303, não vai usar a 14.133, não vai usar. Ressalvado o disposto no 178, que é o quê? A parte criminal. Então, essa lei de licitações, ela tem uma partezinha que fala sobre crime. Então, o que ficou acordado? Ó, empresa pública e sociedade de economia mista, você só vai trabalhar na 13.303, exceto pelo 178, que é o quê? A parte que trata do crime. Aí você cai aqui com a gente. Se estiver fazendo algum crime, se você estiver cometendo algum crime, empresa pública e sociedade de economia mista, no que tange a licitação, aí é comigo, deixa comigo que eu vou resolver. É só nessa parte, beleza? Outra coisa, tem a parte constitucional, tem a parte jurisprudencial. Deixa eu lembrar com vocês uma coisinha para a gente finalizar a aula de hoje, porque a gente vai ter muita 14.133 lá no acelerador. A gente vai trabalhar de maneira completinha essa lei no que mais importa. Agora eu queria perguntar para vocês na parte constitucional da lei da parte de licitação. Só para a gente terminar a aula de hoje, a parte constitucional, onde está a parte de competência na Constituição. Constituição Federal. Então eu sugiro que vocês abram, se estiver podendo abrir, né? Ah lá, tá com esse problema no Planalto, né? No negócio do Planalto tá com esse problema, né? Ups. Será que eu tenho aqui? Será que vocês conseguem botar lá no grupo a Constituição também? Porque o site do Planalto tá com problema. Só para eu mostrar um negocinho aqui para vocês.
Vamos abrir o nosso grupinho da mentoria, não posso mostrar muita coisa. Nosso papo aqui é no acelerador. Vê se alguém consegue jogar aí. Esse tanto de bom dia aqui, ó. Os caras ficam dando bom dia lá no grupo. Tem bom dia de flor. Olha lá. Os caras estão falando. Tá, daqui a pouco eu mostro aqui. Acho que ninguém tem a... Olha lá, o Bruno botou aqui. Copiar o endereço do link. Beleza. Essa aqui é a Constituição Federal. Não sei se vocês conhecem. Constituição Federal. Prazer. E aí, qual é a parte que eu queria ver com vocês? A parte de competência. A parte de competência. Beleza? Então, compete à União privativamente. Artigo 22. O que compete à União privativamente? Olha aqui. O inciso 27. O inciso 27. É isso que eu quero que vocês vejam. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Em todas as modalidades. Para todo mundo. Então, norma geral de licitação. Então, se o Estado tiver legislando, isso pode ser questão de prova, tá? Lei estadual, número tal, do Estado do Rio de Janeiro. A lei é a seguinte, falando sobre algum conteúdo que é norma geral de licitação. Está invadindo a competência privativa da União. E o Estado só pode legislar de algum tema que seja privativo da União quando? Qual é a única possibilidade do Estado legislar sobre tema privativo da União? Alguém lembra? Vem no parágrafo único aqui, do artigo 22, e você vai ler. Lei complementar pode autorizar o Estado a legislar sobre questões específicas de matéria relacionada neste artigo. Ou seja, competência privativa da União é para a União legislar. Então não tem nada que o Estado legislar sobre normas gerais. A única hipótese é se a União editar uma lei complementar delegando, autorizando o Estado a legislar sobre a questão. Então pode ter uma lei complementar delegando isso para o Estado. Se não tiver isso, não pode. Então, norma geral de licitação é competência privativa da União. O que não é competência privativa da União? Uma norma que não é geral, evidentemente. Se uma norma não é geral, não é competência privativa. Eu estou especificando muito. A Constituição foi muito específica aqui, falando que só normas gerais são de competência. E as bancas vão brincar com isso. E, além disso, uma coisa que eu sugiro, e quem tiver no acelerador, eu obrigo, é trabalhar com a parte de jurisprudência. A parte jurisprudencial, que é só você botar aqui, ó, informativo STF. Informativo STF, você clica aqui. Eu quero primeiro trabalhar com a jurisprudência de que ano? 2024, é mais recente. Então é só você clicar aqui, ó, 2024, e vai vir um arquivo de Word, prontinho, com toda a jurisprudência para você, toda organizada. Olha que interessante. Arquivo prontinho com toda a jurisprudência organizada. De 2024. Organizada por matéria e assunto. Gente, quem não estiver mexendo com isso, está mexendo errado. Ah, não, vou ler o PDF tal que o professor vai liberar. Porra, você está jogando outro jogo, você não está jogando o nosso jogo. A gente está jogando outro game. Está fazendo outra coisa. Tem gente que não captou ainda. Que a gente está jogando outro jogo. A gente está jogando o jogo dos aprovados, que mexe com o TEC o dia inteiro, que mexe com jurisprudência, que mexe com revisão. Eu não estou jogando o jogo de quem está esperando a aula sair na semana tal para fazer não sei o quê e ficar lendo, se enganando. Se enganando, porque quem fica lendo a aula o dia inteiro está se enganando, na minha opinião, e é o que importa para mim. Fica lendo, e aí chega lá e não consegue acertar a questão. Por quê? Porque eu lendo, não, eu estudei 10 horas por dia. Mas como você estudou essas 10 horas? Tá bom. Aqui você tem licitações e contratos administrativos. Toda a jurisprudência de 2024 de licitação está aqui, no compilado do STF. É isso que eu quero que vocês fiquem trabalhando. Agora eu já aprendi isso, Ellen, que tem que clicar em Ctrl e apertar no trenzinho. E aí, se eu quiser de novo, eu aperto Ctrl e volto... Oxi, isso é... tá. Aí volto pro trenzinho. Ctrl, que antigamente, gente, enquanto eu não conhecia a Suelen, eu ficava só descendo assim, que nem um doido, ó. Eu ficava descendo que nem um doido. A Suelen me explicou que ela falou assim, pô, vou falar com maior educação com você assim, porque eu tô meio estressado. Ctrl, vai aqui pro trenzinho. Ó, jurisprudência. São constitucionais as leis dos estados e DF que no procedimento licitatório antecipam a fase da apresentação das propostas e blá blá blá. Ou seja, ele está falando que é constitucional uma lei do estado ou até mesmo do município legislando sobre licitação. Ué,
mas legislar sobre licitação não é privativo da União? Não, você não entendeu então. Privativo da União é só normas de caráter geral licitatório, ou seja, é um setor, é um núcleo duro ali, especial, que eu não posso mexer. São normas gerais. Agora, fase licitatória, isso é procedimental, ou seja, está autorizado. Isso é interesse local, inclusive. E, inclusive, melhor ainda, quem lembra aí da licitação antiga, como funcionava, por exemplo, uma concorrência antigamente? Eu juntava numa sala, que não tinha internet e tal, juntava na sala 30 concorrentes, eles chegavam com uma pastinha assim, com um bloquinho, com todas as certidões, um monte de coisa. Aí eu tinha que, um por um, pegar, ler todas as certidões, habilitar um por um. Isso que eu estou fazendo, eu estou habilitando para participar da licitação, um por um. Imagina a demanda que dá. E só um ganha, e eu tive que habilitar todo mundo. Então, a nova lei de licitações, que é muito mais moderna, que é uma boa lei, ela inverteu isso. Eu primeiro julgo, mas tem gente que não vai poder participar. Não, deixa apresentar a proposta todo mundo. Julga primeiro, e depois o vencedor a gente habilita. E se ele não tiver disponível, ou não for habilitado, tiver sem certidão, sei lá, for um criminoso, sei lá, a gente vai para o segundo, e vai descendo, e vai descendo. É assim que funciona. E uma lei estadual se antecipou e só trocou a fase, ou seja, botou já do jeito que é a nova lei. Ela só se adequou à nova lei, tá ótimo, não tem problema nenhum. Foi só uma questão procedimental. Então isso aí muito provavelmente pode estar na prova. E aí, quem vai lembrar, vai falar assim, caraca, mas município legislando sobre licitação, a letra A vai ser inconstitucional. A letra A vai ser inconstitucional. E aí, a gente aqui do acelerador, que trabalha de maneira reiterada a jurisprudência, não vai dar mole nisso. E aí tem mais coisa de jurisprudência aqui embaixo, eu deixo para vocês, de dever de casa, de dar uma olhadinha. É constitucional. O CESP vai botar a letra A, é inconstitucional. A questão está pronta, que é muito fácil fazer questão de jurisprudência. É só mudar uma letra. Ou duas, né? Colocar o IN. Mas é constitucional a vedação, a recontratação de empresa contratada, blá, blá, blá. Ou seja, estou falando que pode ter uma lei falando o seguinte, olha, se você foi contratado com dispensa de licitação naqueles casos de emergência, porque lá na lei de licitação tem casos de dispensa, que você não precisa licitar, por exemplo, emergência, calamidade. Aí a lei falou o seguinte, essa lei aqui, se você já foi contratado uma vez e você vai ser recontratado e a soma dos prazos for maior do que 1 ano, não pode. Não pode. Aí entraram com uma ação e foi para o STF, falando assim, não, o Estado não pode legislar sobre isso. E aí o STF decidiu, é constitucional sim, essa vedação de recontratação se ultrapassar 1 ano, prazo máximo legal de 1 ano. Se eu contratei de novo a mesma pessoa e somou as duas contratações, bateu mais de 1 ano, ou seja, tá estranho, de calamidade. Por uma calamidade, eu estou contratando a mesma empresa 2 vezes e está ficando um prazo maior do que 1 ano. Não, isso não pode não. Essa calamidade eu acho que a calamidade tá tendo em outro lugar. É outra calamidade que está tendo nesse lugar aí, entendeu? E então é constitucional. O SESP vai botar que é inconstitucional. Galerinha, estou completamente surpreendido. Eu nunca vi isso. Ficamos com a média de 40 pessoas, segunda-feira, 6 horas da manhã. Isso é surreal. Eu tô assustado, tô arrepiado, cara, arrepiado mesmo. O projeto já é um sucesso estrondoso. Não vai, infelizmente, cara, não vai ter vaga para todo mundo, porque isso aqui é uma sala de aula. Não dá para entupir com 150 pessoas. Então, acompanhem a semana de implementação. Eu vou, ao longo do dia, mostrar para vocês a parte do mapa do reverso, como vocês vão entrar hoje já, para começar a estudar hoje. E quem sabe, eu acho que eu vou até fazer um videozinho, tutorial. Assim que acabar a aula aqui, eu vou fazer um videozinho tutorial para mostrar para vocês como vocês vão entrar. É gratuito, como vocês vão entrar e como vocês vão estudar lá pelo mapa do reverso ao longo da semana, como vai ser o simuladinho no dia 28, para o grande lançamento dia 29. Dia 29 é dia de luxo aqui na Reverso Academy. A gente vai para um estúdio top, com manto da Reverso Academy, e vamos fazer o nosso grande lançamento. Vagas limitadas. Valeu, galera. Dúvidas, choros, lamúrias, lamentações, ranger de dente, criança chorando, Suelen já levou o neném pro colégio, Moacir Palmeira, pô, o cara já querendo me zoar. O cara já tá querendo me zoar aí, Palmeira. Fala, meu mano, fala aí. Fala, Moacir, conta aí. Levantou a mão. Galerinha, deixa eu parar
Pode falar, Tony. Tony Santos. Rapidinho, só deixa eu parar de gravar aqui. Só deixa eu parar de gravar aqui. Porque tem quem estiver vendo no gravado, tem coisa que eu falo ao vivo que são as fofocas. Brincadeira, só para você poder participar da próxima aula ao vivo. Quero que você participe. Então, galera, grande abraço para vocês. Te espero aqui no próximo dia da semana da implementação, dia 29 de setembro. É o nosso grande lançamento. Parou a gravação.